que ele teria vindo para filmar aqueles jangadeiros que morreram afogados na boca da Baía de Guanabara. Ele se estendeu pelo Campo São Bento, porque foi avisaram aí que Campo São Bento tinha um pessoal muito bom de samba. Veio para aí e filmou a garotada toda, meninos assim, de 8 anos, 10 anos, batendo também. Então levaram para o lado da igreja o busto do Araribóia e puseram na Praça Araribóia, aquele Araribóia que eu não gosto, que eu chamo do Araribóia de Fralda Johnson, que aquilo nunca foi tanga, eu não gosto daquilo, Quem é o que me autor? perdoe. Não quero dizer o autor, porque eu não quero ferir o autor, que eu gosto dele, ele é um belo escultor e tem suas razões de ter feito aquela bobagem. O Carnaval de Niterói, ele nasce ao mesmo tempo que nasce o Carnaval no Rio. Ele nasce ainda no tempo do Intrudo e nasce ainda no tempo do Zé Pereira. Viva o Zé Pereira, que a ninguém faz mal. Viva a pagodeira, viva o carnaval. Bum, bum, bum. Pimentel, sem dúvida alguma, foi e será um dos personagens mais interessantes surgidos em Niterói em todos os tempos. Povoado, ainda hoje, em todo o Brasil, sempre um povoado é uma igreja e as igrejas e o povoado cresce ao redor das igrejas. Cresceu, eles precisavam fazer uma igreja um pouco maior e um pouco mais sólida. Essa igreja um pouco maior e um pouco mais sólida, que não foi a primeira igreja que se fez ali, essa que lá está, é a segunda igreja. Ela, mesmo a segunda igreja, se não é a primeira, é a segunda igreja mais antiga do Brasil. São Lourenço é aquele santo que tem uma grelha na mão para lembrar que ele foi queimado em vida numa grelha, ele foi grelhado, ele foi queimado assim. E que se comemora no dia 10 de agosto. Por isso chamou a Igreja de São Lourenço dos Índios. A primeira igreja não poderia resistir até os dias de hoje, que foi feita de forma precária. Era uma igreja daquilo que o niteroense e
em Niterói e adjacentes chamam de casa a supapo, chamam também de casa de pau a pique. Era de uma paliçada toda trançada de bambus, de madeira e forrada de barro. Essa não, essa já é feita nos moldes mais cuidados e mais ricos, que era revestido com uma massa de caldo de concha misturada com óleo de baleia. Esse óleo de baleia, que depois, talvez por isso mesmo, veio se desenvolver uma quase que indústria já orientada, já com conselhos e com a colaboração de José de Anchieta. José de Anchieta, ele falando sobre baleia, por exemplo, dizia, eu as via, ele via daqui, eu as via daqui, passando com seus esguichos ao longo da costa, porque a baleia bota um jogo, assim, um chafariz, como era de costume, e às vezes até penetravam na Baía de Guanabara, a baleia. Bom, daqui ele incentivou a confecção de baleeiras, o reparo das baleeiras, aqui se armavam, as armavam aqui na ponta da armação, eles armavam as baleeiras com arpão para arpoar as baleias, e nascia assim uma indústria curiosa de derivados de baleia. Com o óleo da baleia era comestível, era lubrificante, era de iluminação, tinham várias atividades, várias aplicações, então extraído óleo das baleias, sem contar com a carne, que também era comida, era alimento do pessoal. Isso deu um desenvolvimento grande aqui ao local, tão grande que os habitantes aqui da região, os habitantes desse canto aqui, já faziam um teatro incipiente e que descambava para o teatro pornô, para o teatro chanchado, tanto que a coroa, o rei, o governador, disse, não, temos que moralizar essa coisa. Chamaram Anchieta, disseram, Anchieta, você faz a história de São Lourenço. Então ele fez o Alto de São Lourenço, que é a história de São Lourenço. No Alto de São Lourenço, o Alto Lourenço feito, ele ensaiou com os habitantes aqui da região, essa mestiçada toda que havia, ensaiou a peça e levou a cena, foi um sucesso, e sem pretensão nenhuma, ele começava assim o teatro no Brasil. Arsênio Putman, quando projetou o jardim, se lembrou de fazer uma torre e que pudesse facilitar ao visitante do jardim um horizonte mais extenso. Horizonte para quê? Não para o jardim como hoje está, para poder ver aquela paisagem lá no fundo, com aquela ponte imitando tronco de madeira, naquelas pedras, imitando pedras milenares, e aquele caramanchão que foi, na sua construção inicial, coberto de sapê. Esse belvedere, esse mirante, foi completamente prejudicado, ficou sem função alguma, depois que o zelador do jardim, para impedir que a minha geração de garotos pequeninos, que jogavam bola de meia nesse pano de grama que está aqui de frente, pudesse ser prejudicado por ser transformado em campo de pelada, ele plantou uma série de eucaliptos pequenininhos, que hoje são esses eucaliptos de 80 anos,
que vocês veem aí. Deus, ao fazer este mundo, sem fim, redondo, sem beiras, mostrou de modo profundo que a terra não tem fronteiras. Nossa Senhora é o enfeite bonito do barracão, sem uma gota de leite, sem um pedaço de pão. Quem dá esmolas a esmo, na mais sublime intenção, deixa a miséria no mesmo e atrasa a revolução. Às vezes se faz uma poesia maior, mas não tenho mais preocupação. Hoje a minha preocupação é mais de escrever gente para dar uma memória a essa nossa cidade tão desmemoriada. Uma cidade tão pobre de informações, né? Por isso, essa coisa que vocês vêm fazendo agora, ultra louvável. Quantas vezes vocês quiserem, podem me chamar para falar sobre qualquer assunto que eu saiba, com o maior prazer eu virei. Porque é dar memória à cidade, é contar coisa que amanhã ninguém pode contar porque a gente vai morrendo. Quantos já morreram e não puderam dar depoimento? É uma pena. Eu estou aqui na esquina da Rua Paulo Alves com a Rua Presidente Pedreira. A Rua Paulo Alves é a rua onde eu resido há 53 anos e onde reside há mais de 70 minha esposa. Esse bairro me traz grandes recordações, porque aqui é que eu a conheci e também foi aqui que eu estudei, porque nesse bairro, na Faculdade de Direito que se localiza mais adiante. No local onde existe esse vídeo, existia primitivamente a Leiteria Celeste, que era um ponto de encontro dos professores e dos estudantes de Direito. Isso na década em que eu estudei, de 1943 a 1947. Aqui existia uma farmácia antiga que era quando eu conheci, era do pai de um antigo deputado João Kiefer Neto. Isso aqui é o jornaleiro que, esse rapaz que está aqui é genro do antigo jornaleiro. O antigo jornaleiro era meu companheiro, ele foi meu companheiro há mais de 50 anos. Nós fomos amigos e sempre eu comprei meus jornais aqui nesta banca. Eu quero dizer que eu sou um homem do estado do Rio de Janeiro, do antigo estado do Rio de Janeiro, para ser mais exato. Meu pai nasceu em Campos, eu sou fiel às mais antigas tradições de Campos, e meu pai teve a oportunidade de mudar-se de Campos para Petrópolis, onde comprou uma propriedade na localidade chamada Posse Figueira, atualmente Tristão Câmara. Nós morávamos na rua Santos Dumont, na cidade de Petrópolis, e quando chegou a época de fazermos os cursos secundários, meu pai resolveu mudar-se para Niterói. Isso me surpreendeu num primeiro instante, porque morando em Petrópolis nós tínhamos maior ligação com a cidade do Rio de Janeiro, principalmente porque lá morava o meu avô, aquele em cuja casa eu nascera.
Mas meu pai teve a oportunidade de dizer-me: nós não podemos esquecer de que nós somos fluminenses. Nós somos pessoas que nasceram na província que representou a mais antiga tradição de um estado, de uma província, e a mais antiga tradição do próprio país, que é a velha província fluminense. E Niterói é a capital da velha província fluminense. Como é agradável você chegar na rua, professor Nilo, como vai o senhor? Aqui, ó, ele aí, olha, vale a pena ser professor. Mas é que eu falei, raramente a educação doce produz frutos amargos. É porque eu fiz assim, eu sempre tratei os alunos com muita delicadeza. Eu fui professor do liceu, nunca coloquei um aluno fora de classe. Eu vim para Niterói, eu fui convidado pelo diretor do Colégio Santo Inácio para lecionar no Colégio Santo Inácio. E eu vim para lecionar. Aconteceu o seguinte, que eu tinha um sobrinho do Rio, coronel do Exército, que era muito amigo do comandante da polícia aqui. E tentou arranjar coisa para mim. E arranjou. Eu vim um dia aqui, encontrei o comandante da polícia. Ô, professor, você jogou no dia. Vim do palácio ontem, tenho 3 coisas para lhe oferecer. Quais são as 3 coisas? Promotor interino em Angra dos Reis. Mal vindo, hein? Profissional no órgão do Estado. E professor do liceu. Eu fiquei pensando o seguinte, Angra dos Reis, eu vim para cá para educar meus filhos, lá não tem, perguntei, lá tem ginásio? Não, não tem ginásio não. E esqueci de perguntar como é que elas podiam uma vez por semana. Desisti de ser promotor interino em Angra dos Reis. E é hoje desembargador aposentado. Preferi ser professor do liceu, porque o professor do liceu seria professor do liceu, professor dos outros colégios, dava. Foi assim que eu vim para Niterói. Vim para Niterói em 43. Minha família veio em julho, entendeu? Foi esse o motivo. E aqui me identifiquei de tal maneira que estou até hoje, nessa cidade maravilhosa. Tem até um poema dirigido a Niterói. Depois vou recitar para você. Vila Real da Praia Grande, sempre altaneira ou pelosa. Vila Real da Praia Grande, terra feliz, dadivosa, cidade de sorriso encantada, Niterói, Niterói como és formosa. Ao terminar o curso do Liceu de Humanidades, por volta de 33, eu vim diretamente para Niterói. E aqui fiz o curso vestibular na Faculdade de Direito e fiz o exame vestibular na Faculdade de Direito e fiz o curso na mesma faculdade. Era a capital do estado, com essas praias magníficas, hoje não tão magníficas, porque aí, infelizmente, com essa
sujeira que anda por aí, mas que temos esperança de que isso passa. Porque a praia de Icaraí, com a Pedra do Índio e aquela paisagem emoldurada por um pôr do sol, de maneira que eu fiquei empolgado quando cheguei e dei com Icaraí. A criança mudou muito, né? No meu tempo, quando eu comecei com a televisão, que eu inaugurei a televisão, o trabalho a criança era diferente. Mas depois de uns anos, com a televisão, em todo o Brasil, deturparam a ideia da criança. A criança hoje não é mais aquela do tempo do Carequinha, mas recebe o Carequinha com toda alegria. Para mim é a mesma coisa, mas eu acho que deturparam a ideia da criança. Estão ensinando coisas que não devem. A criança que eu não gosto disso. Tive o prazer de inaugurar a TV Tupi em 1951. Certo. Quando inaugurava a televisão, eu tinha feito um sucesso extraordinário. Estou dizendo isso a você, no Circo Sarrazani, um circo todo de alumínio que esteve perto da Central do Brasil. Era o Circo Sarrazani. Então eles procuraram um palhaço que eles queriam fazer uma homenagem ao artista brasileiro. Então o que eles queriam? Queriam uma dupla de palhaço brasileira. Um parênteses, esse circo era alemão, não é? Era alemão. Uhum. Então eles queriam uma dupla de palhaço brasileira, para que o povo compreendesse que os palhaços eram estrangeiros. Então eu tive a honra de ser convidado. Eu trabalhava aqui em Niterói, num circo em Niterói. Então eles vieram aqui assistir o espetáculo, gostaram e eu estreei, graças a Deus, é aquela coisa, tem dia que você é engraçado e tem dia que você tem que fazer graça. É preciso você aplicar todos os seus recursos para poder fazer rir. E naquele dia da estreia, parece que Deus estava me ajudando, ou me ajudou mesmo. Tudo que eu fazia dava certo. Não sei se o brasileiro, lotando aquele circo, sentiu o orgulho de ter uma dupla de palhaço brasileira trabalhando numa agremiação estrangeira, que nunca aconteceu isso, né? Uhum. Então parece que a plateia sentiu que aquele era um orgulho. Então tudo que a gente fazia dava certo. Ai, 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 garrafada do meu pai! Tá certo ou não tá? Tá! Dá tchau pra gente lá, ó! Pessoal, fiz as contas. Cada um tem que entrar com 50 pratas. Que 50? Nós não vamos comprar uma bola de ouro. Eu só dou 20. Eu também. Vocês querem comprar uma bola vagabunda? Assim eu saio do trato. Eu acho que é exatamente esse clima de liberdade que era bastante bem instaurado aqui em Niterói, né? E também as relações políticas naquele momento, que era o ano 55, foi um ano político por excelência, né? No ano que houve uma tentativa de golpe, um contragolpe, eleição do Juscelino, até o final do ano. E o filme acompanhou esse processo todo, né? Ficou um pouco joguete desses conflitos políticos, né? Mas começou uma campanha contra a compra do cassino, né? E dizendo que imagina, os alunos não vão ficar na sala de aula, vão para a praia, que é ao lado da praia. Mas é uma coisa tão antiga, absurda, como se o aluno nos dias de hoje fosse ainda tão assim, infantil, né? Então, enfim. Eu ajudei, porque eu voltei a trabalhar no Jornal do Brasil, que foi o Top 10, que era o Jornal do Brasil, e ajudei o reitor fazendo com que viessem aqui repórteres e fizeram uma boa matéria sobre a universidade, o crescimento da universidade, a importância de ter esse imóvel, né, dentro da universidade, tudo isso. Enfim, a coisa aconteceu. Eu morava na Rua Tavares de Macedo,
numa vila encantadora, que se chamava Vila das Bonecas. Vila das Bonecas. Eu não sei se ainda existe essa vila. Umas casas pequenas, muito bonitas, com um bom jardim, uma entrada pequena. E era uma comunidade pequena, mas muito amiga. Eu morei aqui, da minha filha não tinha nascido ainda, era o Nelson e o Ney, e a Laurita, minha mulher. Tinha uma empregada maravilhosa, a dona Alzimira, que era uma grande companheira. E foi até quase uma avó dos meus filhos, tão carinhosa, tão bondosa. É que os vizinhos que eu tenho saudade. Um bom tempo. A primeira parada em Niterói foi nessa vila bonita. Mudou muito Niterói, né? Eu acho que ela mudou, mas conservou aquele espírito de ser um lugar bastante acolhedor e gostoso de viver. Pedrosa, vamos até lá almoçar com o Nelson, né? Ele vive convidando, eu falei, vamos. E um sábado resolvi atravessar a Bahia e vim almoçar com ele aqui. E me encantei porque o cenário de Niterói daquela época era quase interiorano. Né? Tínhamos assim, o Campo de São Bento na época parecia algo assim mágico para quem vivia naquele turbilhão, naquela vida efervescente de ruído né? E de movimentação do rio. E a praia de Caraí também, né? Com aquele trampolim grande e aquelas casas baixas. Eu me encantei com a cidade e vi que morar aqui seria para mim solução para muitos problemas. Niterói já era uma referência para quem estudava pintura, de uma certa forma assim, enaltecedora. Então, conhecer os recantos de Niterói, aqueles lugares em que o Parreiras e que o Green, né, haviam pintado, haviam decantado, era uma curiosidade da gente. E a própria Escola Fluminense de Belas Artes teve uma importância grande naquele período, porque ela formou muitos artistas, né, e eram ainda, e foi talvez um centro acadêmico que persistiu depois que o academicismo já tinha desaparecido praticamente como tendência na maioria do país. Mas a Escola Fluminense continuou e até hoje os elementos que ela formou continuam realizando um tipo de paisagem e tal, que honra assim o paisagismo nacional, né? Apesar de que não tenham espaços maiores na mídia, porque essa forma de pintura, a mídia prefere sempre aquilo que causa maiores espantos, maiores escândalos, né? Uma cidade cercada por água, né? por vários lados, né? No interior da Bahia e as praias oceânicas, e um céu assim dos meses da primavera até o verão, né? Que privilegia imensamente assim essa vida ao ar livre. Niterói é uma cidade azul, né? Então eu vim morar em Niterói. Eu conheci meu ex-marido aqui na faculdade. Eu suspendi o curso no final do ano para me casar, me casei logo no ano seguinte. Tive 3 filhos e foi engraçado porque nessa época eu fui morar no edifício São Jorge, ali na Guilherme Green. E ali eu fui vizinha da Lu Pacheco, do Hélio Rosa. E aí por isso que ela me lançou na mídia. A minha vida tem 2 fases. Entre quando eu comecei na Pestalozzi, eu comecei a minha vida nessa época.
Desde pequenininho se trabalha toda a parte sensorial, toda essa parte que pode provocar a independência deles, entendeu? Então aqui que faz todo esse trabalho para chegar à sala de aula, para chegar à oficina, para chegar à profissionalização, para chegar ao mercado de trabalho. Vários irmãos tocavam, então era flauta, bandolim, cavaquinho, violão, violino. E eu comecei com eles a trabalhar com meus 9 anos mais ou menos, cavaquinho e banjo. Tocava no conjunto com eles, aprendendo alguma coisa. Né? As regiões todas, casamento, coisa assim, nossa orquestrinha sempre convidada para participar. Isso lá em Ponte Nova? Em Ponte Nova. Era tudo a base de choro daquela época, choros, música popular da época, né? Chorinhos, né? Chorinho de família. Sua iniciação então já foi com chorinho? Foi com chorinho, pelo que eu sou apaixonado. Bom, aqui é o Liceu Nilo Peçanha, onde nós passamos talvez os melhores anos da nossa vida, né? Eu entrei aqui com 11 anos, saí com 18, de 57 até 1963, e foi realmente a experiência mais rica que eu tive em toda a minha vida, né? Nós aqui fizemos 3 jornais, nós aqui tivemos um programa de rádio na hora do recreio. Nós fizemos muita greve aqui, uma hora de solidariedade ao professor, outra hora contra outro professor. Nós criamos uma biblioteca do liceu, foi uma das grandes realizações do Grêmio do meu tempo. E essa pracinha aqui, esse larguinho aqui que fica dentro do liceu, onde nós estamos aqui agora, era proibido o aluno vir aqui e sentar aqui como eu estou sentado aqui agora, porque no liceu, namoro só lá fora. Dentro do liceu podia namorar, mas não podia dar mão, não podia sentar no banquinho na praça. Mas apesar disso, a gente transgrediu todas as regras e fez esse liceu movimentar muito. Até 1963, até 1964, quando a Revolução castrou, né, o mundo estudantil brasileiro e fechou o Grêmio, fechou o jornal, fechou a biblioteca. Teve essa bela contribuição à ignorância do país. Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos. 3 anos, o mais novo de 7 irmãos. Minha mãe, coitado, em vez de ficar lá por Ribeirão Preto, devia ter ficado casado de novo, uma família de 7 filhos. Fez coisas diferentes. Como o pai tivesse feito um pequeno seguro de vida, ela se salvou com aquilo. E o que é que ela engendrou? Vir para o Rio de Janeiro. Montou uma pensãozinha na Rua do Carmo, 47. Porque uma pensão resolve 2 problemas fundamentais do grupo humano: abrigo e comida. Isso. O resto a gente vai como Deus assim quer. E o que aconteceu? Fomos para o Rio de Janeiro já direto. Um irmão estudava aqui, um outro irmão, 2 ou 3 anos depois, estudava no Colégio Brasil como aluno interno. Um dos seus irmãos? É, um dos meus irmãos. Jair. Por essa razão aí que depois chegamos a Niterói. E veja você, eu fui paraninfo de uma turma chamada Rubem Brasil, paraninfo Horácio Pacheco, abaixo os homenageados, comigo aí, do lado direito, os bacharelandos, como você dizia naquele tempo.
Não, mas não foi isso que me espantou do lado de cá, não. O que me espantou foi a data, 1939. Cheguei em Niterói em julho de 55 e estava sendo construído o Abel. E quem começou a construção chama-se irmão Lucas Norberto, era irmão espanhol. Ele adoeceu, aí fiquei com a responsabilidade da continuidade da construção. Mas tinha naquele tempo praticamente as fundações feitas e tinha umas 2 salas, vamos dizer, fechadas no sentido de ter parede, mas não tinha nem janela nem porta ainda. E quando nós começamos as aulas, só para completar a parte minha formativa, eu fiquei então em Niterói, depois até 68 eu completei meus estudos na Universidade de Washington, na Universidade Católica dos Estados Unidos, em Washington, na capital. Fiquei 2 anos lá, onde tirei pós-graduação em tecnologia educacional, em Washington. Voltei para o Brasil, e aí eu trabalhei em São Paulo 2 anos e depois voltei novamente para Niterói, para o Abel, né? Foi assim. E meu estudo foi nessa faixa, então, de complementação em Universidade Católica de Washington, Estados Unidos.